Graças a paz, meus irmãos. Eu gravei para vocês. Na próxima reunião eu vou inverter. A gente vai começar com a palavra, depois a gente vai ali para os informes, para os detalhes que têm que ser acertados. Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, né, que eu tinha separado para vocês hoje. E a gente fala sobre autoliderança. A gente olha para a liderança de Jesus, né, e vê como a liderança de Jesus foi marcante e impactante no mundo. Jesus foi o maior exemplo de liderança que nós podemos ter e até mesmo destacado aí por grandes organizações, né, destacado aí até mesmo no meio secular, né, como exemplo de liderança, né? Você vê que Jesus conseguiu impactar, né, um terço do mundo antigo, né, um terço do mundo conhecido da sua época com apenas 12 homens. Né, a sua obra ela é falada até o dia de hoje, ela é conhecida até o dia de hoje. Mas Jesus ele liderou por valores, né, baseado na autoridade, né, que lhe foi dada pelo Pai. Mas ele lidera por valores e lidera em amor. Né, e nos mostrou que, independentemente de onde nós nascemos ou da nossa formação, nós podemos fazer grandes coisas em Deus. Você vai ver, né, lá no Evangelho de Marcos, onde as pessoas dizem, né, não é esse o filho do carpinteiro? Né, ele não cresceu aqui entre nós, seus irmãos não estão entre nós. Né? Então, nos lembra que, mesmo sendo o filho do carpinteiro ou crescendo onde nós crescemos, morando onde nós moramos, ouvindo de onde nós viemos, nós podemos fazer grandes coisas no Senhor, grandes coisas em Deus. Bom, então, Jesus foi o maior líder servo que já existiu. A gente fala muito sobre isso, né, da liderança servil, e a gente pensa que essa liderança ela deve ser marcada no serviço, mas não, ela é baseada no amor. Né? O centro de sua liderança era o amor, não o serviço. O centro da liderança de Jesus era o amor, e a partir do amor existia o serviço. A partir do amor, né, existia ali toda a obra que Jesus fazia, né, de curar o cego, de multiplicar o pão, né, de ressuscitar mortos. A partir do seu sentimento, a partir do seu amor, da sua forma de liderar, vinha então o serviço. Bom, então eu gostaria de compartilhar hoje rapidamente essa questão, né, da liderança, mas da liderança que começa também primeiro em nós, da gente, nós nos conhecermos, nós nos liderarmos, nós nos conhecermos para que possamos liderar. Porque a liderança ela tem mais a ver com nós mesmos do que com o outro. Sabia disso? Às vezes a gente pensa assim, mas ninguém ajuda, ninguém colabora, ninguém, né, participa, mas isso tem muito mais a ver conosco, né, com o nosso perfil de liderança, com a forma como estamos agindo, com a forma como estamos reagindo, do que necessariamente com os liderados. Né? As reclamações são sempre as mesmas. Né? Não, a gente não tem ajuda, a gente não tem apoio. Eu, como pastor, também vou ter as mesmas reclamações. O povo não ajuda, o povo não colabora, mas isso tem muito mais a ver conosco, com a forma como nós estamos agindo, até do que com as pessoas. Né? E para a gente liderar nós mesmos, primeiro a gente tem que aprender a liderar a nós mesmos. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos conhecer. E Jesus se conhecia muito bem, né? Jesus sabia quem ele era, conhecia o seu propósito, conhecia o seu destino, conhecia a sua obra. Você vai ver que quando o inimigo o vem tentar, quando Satanás vem tentá-lo, né? Nenhuma daquelas tentações o abala. Ele responde na palavra, mas também ele conhecia, né, ali a sua missão e o seu propósito. Né? Então, Jesus ele lidera se conhecendo, conhecendo o seu propósito, e lidera em amor. Né? Então, nos conhecendo, a gente pode trazer à tona as qualidades do amor, até porque Jesus materializou o amor na terra. Jesus foi o próprio amor vivo na terra. Né? Isso aí nós precisamos buscar em oração, em leitura da palavra, em consagração, em comunhão com Deus. Isso tudo se manifesta em nós através da forma como nós o conhecemos e nos conhecemos. Né? Então, talvez você pense assim, pastor, é difícil a gente liderar com base no amor, né? É mais fácil liderar no chicote.
às vezes, esse pode parecer o caminho mais simples, mais curto, não é? Mas não é o caminho correto, nem é o caminho que vai nos trazer frutos diante do Senhor, né? Porque o Senhor nos chama para liderarmos com autoridade, não com autoritarismo. E a gente só lidera com autoridade quando essa autoridade é conquistada, e essa autoridade é conquistada através do amor. E como a gente faz isso? Indo direto à fonte. Deus é a fonte de todo amor. Deus é a fonte, né, de toda boa dádiva, né, todo dom perfeito vem diretamente do Pai das luzes, do nosso Senhor. E Paulo, ele deixa para a gente um tratado sobre isso. Ele deixa para nós, né, um grande ensino sobre isso. Está lá em 1 Coríntios 13. Vamos lá, cadê? Vou pegar a NAA aqui. 1 Coríntios 13. A gente lê muito 1 Coríntios, né, em casamento, noivado. Tem gente que pensa que essa passagem é do Renato Russo, né, por causa daquela música que ele gravou, esse trecho. Tem crente que pensa até hoje que essa passagem é do Renato Russo. Não, não. Ele adaptou, né, esse capítulo, né? E aí, o apóstolo Paulo vem falando assim: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí perceba, ele estava falando sobre mulheres na igreja, celebração da ceia do Senhor, dons espirituais, unidade da igreja. Ele vem falando, ele vem ensinando a igreja. Ele vem falando como a igreja deve viver, ao ponto dele chegar a falar sobre a unidade da igreja. E aí no final ele conclui assim: vou falar agora com vocês, passo a lhes mostrar um caminho ainda mais excelente. E aí, falando de tudo isso que ele vem falando quanto à igreja, relacionamentos, unidade, né, a questão, né, do cuidado com o culto, do zelo com o culto, zelo com a comunhão, ele fala: vou falar agora de uma coisa mais excelente, acima de tudo isso, o amor. E ele vem dizendo assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo, que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Olha só. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Olha só, né? Paulo vem dando para a gente as características do amor e é um curso para a gente, né? É um aprendizado para a gente. Paulo vem falando sobre isso tudo e ao final ele diz: olha, o amor jamais acaba. As profecias vão passar, as línguas vão cessar, a ciência passará. Ele diz: olha, por tudo isso aí que vocês estão brigando, que vocês estão se aborrecendo, tudo isso vai passar, mas o amor jamais acaba. E aí a gente destaca nesse trecho, rapidamente, né, que o amor ele é paciente. Olha só, ele vem dizendo, né, o amor é paciente. Nós, como líderes, precisamos ter paciência para desenvolver os nossos liderados. Alguns vão ter um ritmo, ter um tempo. Alguns vão nos ajudar muito, alguns vão nos dar muito trabalho. Já viram aquele vídeo? Acho muito engraçado. Né? Já recebi várias vezes do pastor tentando tirar a ovelha do buraco, um trabalho, para tirar a ovelha do buraco. Quando ele tira, a ovelha corre, pum, pula no outro buraco, pula no buraco de novo. Então, temos que ser pacientes. A nossa liderança vai requerer de nós paciência. Né? Eu brinco até com a Ana Paula aqui, digo para o seu irmão do lado: paciência, quando a gente está nervoso. Né? O amor ele é bondoso, né? Através da bondade você traz os seus liderados para perto. Através da bondade você vai conquistar
até mesmo a confiança dos seus liderados, né? Isso vai trazer confiança, que você seja conhecido pela bondade. Por mais que isso às vezes tenha até uma prerrogativa de inocência, ou seja mal visto, mas que você seja conhecido pela bondade. É melhor você ser conhecido pela bondade, né, e pelo bom caráter, do que o contrário, pela arrogância, né, pela questão da vaidade. Então, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, não arde em ciúmes, algo que a gente precisa cuidar do nosso coração. Às vezes a gente tem ciúme do irmão, ciúme do ministério do irmão, ciúme do chamado do irmão, ciúme porque um irmão chegou há pouco tempo e já está avançando e o outro demorou um pouco mais, o outro tem alguns anos e não consegue avançar. O amor, ele, né, não arde de ciúmes, o amor não tem essa inveja. Nós devemos construir líderes maiores do que nós. Eu fico feliz quando, por exemplo, domingo agora, né, eu tinha me programado para chegar para o culto, não cheguei, já tinha falado com o Ricardo, graças a Deus que eu tinha avisado ele antes. Tive um problema com o carro de manhã, amanheci com o carro com o pneu furado, atrasou tudo, mas, né, a igreja funcionou, né? A igreja funcionou e eu fico feliz até em ver, né, que funciona até melhor quando eu não estou. E isso é bom, porque a gente está, né, produzindo líderes, né, que são liderados também e que são maiores do que nós, né? E Jesus nos deixa essa promessa, que faríamos obras ainda maiores. Então a gente não pode ter ciúme, não podemos ter inveja do irmão, não podemos nos vangloriar, né? Não devemos nos envaidecer, devemos ter uma humildade verdadeira, não aquela, né, aquela falsa humildade. Eu vejo hoje muita falsa humildade, uma falsa piedade, mas o coração arde de soberba, o coração arde de vaidade. Não, né? A gente tem que ter essa humildade verdadeira, reconhecendo, né, que tudo vem de Deus e é para Deus, é para o Senhor, né? E ele continua dizendo, não se orgulha, mesmo diante de elogios ou do trabalho, que nosso coração não venha se orgulhar, porque quando isso acontece a gente fecha a porta para várias coisas. A gente fecha a porta para o agir de Deus, a gente fecha a porta para o aprendizado, porque a gente acha que já sabe demais, a gente fecha a porta para novos relacionamentos, porque ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que é orgulhosa, que fala o tempo todo, que acha que sabe de tudo, que tem opinião para tudo, né? Ninguém gosta disso, né? Nós precisamos aprender a sermos realmente humildes e até mesmo dizer, olha, eu não sei sobre isso, né? Olha, eu não conheço esse assunto, olha, eu vou precisar aprender um pouquinho mais sobre isso, você pode me explicar? Né? Ou então, eu vou estudar um pouco sobre isso, eu não conheço esse assunto. Então, sermos realmente humildes, né? Não procurar os seus interesses, é algo também que na liderança a gente precisa ter um cuidado muito grande, tanto com o nosso coração quanto nos nossos liderados. Às vezes, a pessoa está ali, mas a pessoa está buscando um projeto pessoal dela, de sucesso, de reconhecimento, né, de ter ali, né, o seu ego inflado, né? Às vezes a pessoa está ali, mas na verdade o que ela está buscando são seus interesses. Então, né, o apóstolo Paulo nos diz que o amor ele não procura os seus interesses, né? Então é uma tentação que nós vamos ter também, né, em tentar adaptar a obra à nossa visão, ao nosso projeto de vida, aos nossos projetos de sucesso, né? Mas na verdade a gente é chamado a fazer exatamente o contrário. Eu aprendi que altar é lugar de sacrifício, altar é lugar da gente se entregar, altar é lugar da gente morrer para o mundo, é o lugar da gente morrer para a vida e ressurgir com Cristo com uma vida muito melhor, porque não há nada melhor do que fazermos a obra dele, né? O amor não se ira, não se irrita facilmente. Olha só, a gente precisa aprender isso também, né? Tá concomitante lá com a paciência, né? E às vezes você vai ser testado em vários momentos, e aquela figura do líder que se ira, que grita, que bate na mesa, né? Não é uma figura de um líder que expressa o amor de Jesus, de um líder que, né, tem a confiança e a admiração dos seus liderados, não por medo ou pela sua força e agressividade, mas porque ele reflete a glória de Cristo, porque ele reflete o amor de Jesus. Então, algo que a gente precisa aprender, controlar a nossa ira. Sei que tem hora que dá vontade, né? Tem hora que dá vontade de chutar o balde,
mas a gente precisa aprender com o Senhor, né? Aprender com o Senhor a liderar em amor, até porque, né, com isso a gente às vezes destrói conexões, a gente às vezes destrói vínculos, a gente às vezes destrói algo bonito que foi construído, uma história bonita que foi construída. Às vezes a gente quebra isso aí com a palavra maldada, né, com um olhar maldado. Às vezes não precisa nem falar nada, às vezes só um olhar de desprezo, né, uma atitude, ela destrói relacionamentos. E em meio a uma liderança em amor que ela é construída, às vezes ela joga tudo isso fora e desfaz essa conexão com aqueles que estão ali sendo liderados por nós. O amor não guarda rancor, Paulo diz, né? Não se ressente, né? Olha para Jesus, né? Ali caminhando com Pedro, que sabia que o negaria, né? Trabalhando com Judas, que sabia que o trairia, mas Jesus sabia do seu propósito, sabia da sua missão. Jesus sabia que tinha a ver com a sua obra, com o seu amor, e não a ver com as reações de Judas ou de Pedro. E a gente precisa ter bem firme em nossa mente, né? O nosso chamado, o nosso propósito, porque se olharmos à volta, nós vamos guardar rancor, nós vamos nos ressentir, né? Às vezes as pessoas dizem, né? Eu estou chateado, eu vou sair da igreja, né? Se fosse por se chatear, se fosse por se frustrar, acho que o pastor seria o primeiro a sair da igreja, por dizer assim, eu estou decepcionado com alguém. O pastor seria o primeiro a sair da igreja, porque a gente está sempre se decepcionando, mas Deus não nos decepciona, né? E aí nisso a gente olha para Jesus também, amando Pedro, amando Judas, né? Até o fim, mesmo vendo tudo que ele faria e sabendo tudo que ele faria. Então o amor não guarda rancor, não se ressente. O amor é justo, a gente lidera em amor quando a gente lidera com justiça. Justiça com aqueles que estão à nossa volta, justiça com aqueles que estão ao nosso lado, não procurando sobrecarregar ninguém, não procurando tirar proveito de ninguém, né, mas sendo justos, honestos, verdadeiros, caminha junto também, e resiliente. Como assim resiliente? Versículo 7 diz assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha só, né? O amor jamais acaba, né? Tudo sofre, crê, espera e suporta. Resiliência, né? Essa palavra que a gente usa muito, mas a gente muitas vezes não sabe o significado. Eu fui pesquisar, né? E aí, na física, na parte natural, é a capacidade de retornar à forma original depois de tensão, como se fosse uma flexibilidade. Sofre uma tensão, sofre um peso, sofre uma agressão, mas depois ela retorna à sua forma natural, à sua forma original. Ela não é moldada pelas pressões. Isso é resiliência. No sentido figurado, é a capacidade de suportar pressão sem se moldar. É como nós passamos pelas lutas, passamos pelas batalhas, passamos pelas frustrações, pelas dores, isso até mexe às vezes com a gente, balança um pouco a gente, mas a gente depois retorna, né? A gente retorna para o nosso chamado, a gente retorna para a direção, retornamos para o nosso foco, né? Que nós possamos aprender, que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos entender que a liderança tem mais a ver conosco, até de nós nos conhecermos e deixarmos que o Senhor nos molde, que o amor de Deus nos molde, para que nós possamos manifestar esse amor, para que nós possamos transbordar esse amor, derramar esse amor sobre os nossos liderados. Eu estou lendo aqui também, espiritualidade emocionalmente saudável, ver se dá para ler, a luz melhorou. Né? Aqui, Peter Escaseiro, olha aqui o que ele diz aqui, uma citação de João Calvino, diz assim, João Calvino escreveu na abertura de suas Institutas da Religião Cristã, a sabedoria verdadeira e substancial consiste quase inteiramente em duas coisas, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Mas, embora esses dois ramos da sabedoria estejam estreitamente ligados entre si, não é fácil ver qual dos dois precede e dá origem ao outro, né? Muitas das vezes nós enfrentamos lutas e batalhas por situações que estão mal resolvidas aqui dentro, né? Quantas pessoas você não conhece ou que você já tentou liderar, né? Mas que não avançam, né? Mas que não conseguem passar de certo limite, porque ainda tem situações em seu coração, em sua vida, em sua formação, em sua caminhada,
que ainda não submeteram à cruz de Cristo, que ainda não deixaram ser moldados diante da cruz de Cristo. Né? Que a gente possa entender, que a gente possa buscar essa espiritualidade emocionalmente saudável, que a gente possa entender que a liderança começa primeiro em nós. Não adianta a gente falar, não adianta a gente ter discurso, não adianta a gente querer, né, falar bonito, né, e dar sermão, se isso não começar em nós, se esse amor não começar em mim e não transbordar sobre a vida dos meus liderados. Tá bom? Que Deus te abençoe, rique abundantemente. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, a gente consiga aprender um pouco mais. Fica a sugestão de leitura aí, ó, vai mexer com a sua forma até de ver a vida espiritual, né? Olha só, tópicos, né? Evitar conflito em nome do cristianismo, ignorar a raiva, a tristeza e o medo, usar Deus para fugir de Deus. Olha só, vou deixar você curioso quanto a isso. E que Deus te abençoe, né? E mais uma vez, obrigado por estarmos juntos. Um grande abraço, uma noite de paz e de esperança para todos vocês.